Sobre esse assunto hoje, tá? Nós queremos falar sobre essa escritura, tá? A escritura é a palavra de Deus, tá? Quantos trouxeram a palavra de Deus essa noite? Levanta aí, quem trouxe? Quem trouxe no celular? Ó, agora é chique, né? Atrás do celular, no iPad, no smartphone, tanta coisa, né? Tanta tecnologia, né? Então, espero que daqui a alguns dias não tenha uma Bíblia holográfica também, né? Mas é aquilo, né? Quantos de vocês que estão aqui nessa noite, quantos de vocês acreditam? Tá? Só quem acredita, tá? Só quem acredita. Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem acredita nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso mesmo? Mas é um livro. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. É o livro mais lido do mundo, né? Não tem outro livro mais lido do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Agora, vou fazer mais uma pergunta para vocês, tá? Quantos de vocês que estão aqui nessa noite, só que junto eu quero que vocês digam uma aleluia, tá? Quantos de vocês que estão aqui nessa noite que já foram transformados pelo poder da palavra de Deus? Amém? Transformados pelo poder da palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Aleluia! Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a sua vida. E não foi por causa de uma igreja. Você foi transformado pelo poder da palavra de Deus. É a palavra que muda. É a palavra de Deus que traz mudança. É ela que traz uma renovação. É ela que faz algo novo no seu coração. E vocês vão participar dessa pregação comigo hoje, tá? Eu vou escolher algumas pessoas para dizer. O que aconteceu na sua vida? Só dizer rápido, assim, pode continuar. Depois que a palavra de Deus entrou na sua vida, o que aconteceu, Chico? Morri para o mundo e nasci para Cristo. Aleluia. Vamos ver que mais. Depois que a palavra de Deus entrou na sua vida, pastor Nivaldo, o que aconteceu? Mudou a minha história. Mudou a sua história. Aleluia. Depois que a palavra de Deus entrou na nossa vida, Ana, o que aconteceu, Paulo? Mudou totalmente a minha vida. Mudou totalmente a sua vida. A palavra de Deus entrou e mudou a vida. Ela cambia, ela traz coisas novas. Fala aí, Brenda. Depois que a palavra de Deus entrou na sua vida. Morri para o mundo e nasci para Jesus. Aleluia. Morri para o mundo e nasci para Jesus. Agora eu quero. Quem tem um versículo que fala com você a sua vida toda? Vem falar. Quem tem um versículo que sabe de cor? Da palavra de Deus que Jesus fala com você todos os dias. Nada. Quem tem um versículo? Quem tem a pastora assim? Que é meio seguro, né? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dele. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida de mim. Ninguém vai a Deus através de mim. Quem mais tem um versículo para falar aqui? Transformador, vamos ver o Marco, rapidinho. Correndo. 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daqueles cujo amor das trevas para sua maravilhosa luz. Quem mais tem um versículo? Aí Deus fala para vocês sempre com esse versículo. Quem mais? Vamos ver assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos filhos. Amém. Pastor, você vai falar. Um versículo assim, que é chave para mim, todos os domingos, né, que fala assim: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Amém. Quem mais? Levanta a mão. Quem mais? Esse lado aqui, ninguém falou. Esse lado aqui. Ninguém falou nada. Esse lado aqui, ninguém sabe o versículo. Quem foi tocado por Deus por uma palavra? Quem sabe? Quem pode dizer? Esse lado aqui vai levar a sério. Esse lado aqui vai levar a sério. Me dá uma chance até para eu atenção, tá? Mais um aqui. Em nenhum
outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Aleluia. Muito bem. Vá pensando nesse lado aí, daqui a pouco nós pegamos você. Vamos ver se vai dar certo. Então nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto nessa noite, tá? A Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra viva de Deus. É a palavra do Espírito Santo. É a inspiração de Deus. A palavra de Deus diz, ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo número 12, olha o que diz ali. 12. 12. Olha o que acontece quando a palavra de Deus entra na sua vida. Quando Deus entra na vida da pessoa através do poder da palavra. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é o quê? Vamos repetir mais alto? A palavra de Deus é o quê? Se a palavra de Deus é viva, significa que ela tem o quê? Vida. Tá? Se a palavra de Deus é viva, significa que ela tem vida. Então, amados, se ela tem vida, quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a ter vida. Porque a palavra de Deus, a palavra é Jesus. A Bíblia diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus habitou em Jesus. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela traz vida. Ou seja, para aquelas pessoas que estão morrendo, aquelas pessoas que não têm Jesus na sua vida, aquela pessoa que está realmente na sua vida desgraçada, na sua vida por um fio de cabelo, é sinal que está faltando Jesus, está faltando a palavra de Deus na sua vida. Se nós como cristãos, se nós como crentes, nós de repente começamos a colocar defeito nas pessoas, a colocar defeito nos nossos familiares, a reclamar de nós mesmos, a reclamar do nosso trabalho, da escola, da faculdade, até mesmo da igreja onde estamos, é porque está faltando palavra. Porque Deus disse através desse texto que a palavra de Deus, ela é viva. Mas além de ser viva, ela diz também que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é eficaz. Mas além de eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? É aquela lâmina que corta dos 2 lados. Ela tem um fio dos 2 lados. E essa palavra, a espada de 2 gumes, justamente ela foi inventada em tempo aonde os soldados guerreavam. Você consegue imaginar os soldados naquele tempo que não tinha as armas que tem hoje? A espada era a principal arma de luta, de guerra. Aquelas espadas enormes, lutando. E para levantar era um peso muito difícil. E até atingir o inimigo era muito difícil. Então foi criada, foi inventada essa espada de 2 gumes, que era uma espada pequenininha, pequena, cortante dos 2 lados. Ou seja, enquanto o inimigo vinha atacar com a espada e para levantar e para matar o soldado que tinha, o exército que tinha a espada de 2 gumes, ele cortava por baixo. E o fio dela era tão forte, tão grande, que inclusive ele chegava a penetrar os ossos. Por isso que diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela faz a divisão entre a alma e o espírito. Porque o ser humano, eu e você, nós somos compostos de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O corpo terreno é essa carcaça aqui que nós damos tanto valor. O corpo físico é esse templo aqui que nós damos valor diariamente, temos que valorizar.
está ali habitando todos os nossos centros de vontades e emoções. Toda a nossa vontade e emoções está dentro da nossa alma. E temos o nosso espírito, que é a habitação de Deus. Então, olha o que diz a palavra, que a espada, que é a palavra de Deus, ela é como uma espada penetrante, e ela divide a alma e divide o espírito. Ela divide ossos e medulas, nervos, ela divide tudo isso. E ela diz também que ela é apta para discernir as intenções do coração, os pensamentos do coração. É o poder da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, por isso que nós, crentes em Jesus Cristo, nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos. Sabe por quê? Quantos de vocês ficam 10 dias sem comer aqui? Tem alguém que fica 10 dias sem comer? Ninguém? Mas por quê? Por que você não fica sem comer? Só 10 dias. 24 horas. Quem fica 24 horas sem comer? Chega no final, da tarde, da noite, você já está lá, raspando as panelas, fazendo tudo para poder comer. Nós nos alimentamos todos os dias. Nós comemos comida todo dia, comida sólida, arroz, feijão, carne, macarrão, azeite, aquilo que você gosta de comer. Isso sustenta o nosso corpo, sustenta a nossa estrutura física. Mas o sustento espiritual é só com a palavra de Deus. Amados, essa tua carcaça aí, esse corpo que você tem, alguns mais magrinhos, alguns mais fortalecidos, nem o pastor Nivaldo, um pouco mais fortinho, outro mais magrinho, mas esse corpo, essa carcaça, ela vai sucumbir um dia. Ela vai voltar para o pó. Os bichinhos vão comer. Vão comer. Está vendo, maridão? Se a tua esposa está pertinho de você, ela vai ser comida de bicho. Está vendo, Maria? A esposa, essa é teu marido aí? Olhe bem para ele agora, aproveita bem, porque daqui a algum tempo, não sei quanto, os bichos vão comer ele. Então nós valorizamos demais esse corpo. Agora o espírito, a igreja não faz, a igreja não fortalece o espírito. E não tem outra maneira de sermos fortalecidos no espírito a não ser pela palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Por isso que o Salmo número 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Então nós queremos prosperidade, nós queremos ter uma vida legal, mas nós não alimentamos nosso espírito. É por isso que a gente encontra crente chato, é por isso que a gente encontra crente mala. É por isso, porque não lê a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia não tem vida. Não tem vida. Eu não entendo como pode passar crente uma semana, 10 dias, um mês, sem ler a Bíblia. Não sei como. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é divinamente inspirada. Foi Deus que escreveu a Bíblia. Foi o Senhor, foi o Pai. E nós não podemos ficar nesse momento sem ler a palavra. Nós precisamos ter vida, e vida só com o poder da palavra de Deus em nosso coração e em nossa vida. Senão, nós não vamos ter vitórias. Mas vamos em frente, vamos prosseguir com o nosso ensino. Olha o que diz mais. A Bíblia
ela é a inspiração de Deus. A Bíblia, ela é a assimilação de Deus, ou seja, tudo que Deus assimilou no seu coração, Ele colocou aqui. Você sabia que todas as respostas para a sua vida, você tem aqui todas. É claro que a grande maioria não te agrada. É claro que a grande maioria não agrada a nós, por isso que nós não lemos. Tem muita gente que vive debaixo de caixinha de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa que você compra na livraria? Quadradinha, bonitinha, tem vários modelos. Que tem um monte de versículo cortadinho assim, tem gente que só fica naquilo ali. Nós chamamos isso de horóscopo cristão, né? Pega uma palavra ali, se for uma palavra boa, amém, foi Deus que deu. Se foi uma palavra ruim, não, foi o diabo que deu. Nós não podemos viver dessas coisas. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vivem com o Salmo 91 aberto lá na estante da sala, ou lá no bidê dentro do quarto, o Salmo 23. Gente, só estraga a Bíblia, só estraga. Pode ver, pessoas que têm o Salmo 91, o Salmo 23 aberto, ou qualquer outro versículo, lá em cima da sua mesa, lá no seu escritório, está tudo amarelo. A traça está comendo. Ele não tem que ficar aberto em cima da estante, ele tem que estar aberto dentro do nosso coração. Nós temos que viver o Salmo 23, nós temos que viver o Salmo 91, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós não podemos viver de amuletos, nós não podemos viver desse tipo de coisa. Então a palavra de Deus, tudo que Deus assimilou, Ele colocou dentro para a nossa instrução. A palavra de Deus, ela é a fonte de todas as coisas. Tudo o que precisamos, tudo o que nós vamos ter, tudo o que nós necessitamos está contido na palavra de Deus. Deus deixou de Gênesis a Apocalipse para a sua igreja desfrutar, para a sua igreja ser corrigida, para a sua igreja receber o melhor das coisas, o poder da palavra de Deus. Por isso que diz, a Bíblia, ela é a respiração de Deus. Deus respira a sua palavra. Vamos ver o que está escrito ali em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículos 20 e 21. Olha o que diz lá. Porque a palavra de Deus... Não, esse é outro. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá? Vai no aqui aí, irmão. Já coloca. Muita gente às vezes não acredita na Bíblia porque fala que foi homens que escreveram. É claro que foram os autores ali que escreveram, mas inspirados por Deus. Então, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos ver o versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa é o segredo da palavra. É o poder da palavra de Deus, que ela pode mexer na nossa vida. Agora, coloca de volta lá, Mateus, por favor, 2 Timóteo 3,16. Coloca de volta lá para baixo. E aí deixa esse versículo lá um pouquinho lá para a gente. Nós vamos ter algumas reflexões sobre esse versículo. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, é o pensamento de Deus, é o coração de Deus, é a inspiração de Deus, é o desejo de Deus, é a fonte de Deus, é tudo que Deus quer fazer para nós. Amados, a Bíblia, Deus não escreveu para Deus. A Bíblia, Deus não escreveu para os anjos, os querubins, os serafins e todos os outros seres. A Bíblia, Deus escreveu para você. Então diga assim, a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para mim, para você. Agora veja bem, o que continua
Então, a primeira utilização da palavra de Deus para nos ensinar, ela nos ensina acerca da salvação. Ela nos ensina que um dia Deus olhou para mim e para você, independente de quem nós somos hoje. Um dia Deus olhou para o nosso estado. Um dia Deus olhou para o mais profundo do nosso coração e Ele projetou toda a nossa vida. E Ele projetou todo o seu olhar até o dia que nós nascemos. Ele viu a nossa mesquinhez. Ele viu o nosso coração duro. Ele viu o nosso coração amargoso. Ele viu os nossos pensamentos impuros. Ele olhou a maldade do nosso coração. Ele olhou a podridão que nós éramos. Ele olhou tudo aquilo que o ser humano tem de mal. E ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E aí Deus um dia amou você, amou João, amou a Maria, amou Elias, amou Marcelo, amou Arnaldo. Ele amou, ele nos amou de uma maneira tão grande que ele entregou o seu Filho único para morrer na cruz, para poder nos salvar, para poder nos resgatar. Então a palavra de Deus ela é apta para ensinar. A palavra de Deus ela é proveitosa para trazer o ensino da salvação. A palavra de Deus é proveitosa para dizer que um dia Jesus Cristo de Nazaré morreu por nós, que Jesus entregou a sua vida por nós, que é por causa de Jesus Cristo que nós somos e o que temos é Jesus que fez. É o sacrifício do Cristo, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu, foi Jesus que morreu. E a Escritura é totalmente, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar que Jesus Cristo deu a vida por você que está aqui nessa noite. Jesus morreu há 2000 anos atrás, pendurado no madeiro, sofrendo escárnio, vergonha, dor. Ele foi para a sua via dolorosa e ali ele morreu na cruz por nossa causa, para nos salvar, para te dar um casamento feliz, para te dar uma esposa abençoada, para te dar um marido abençoado, para te dar filhos valorosos e para você fazer parte do reino de Deus. Jesus Cristo morreu por nós. Então a palavra de Deus ela é apta para ensinar o caminho da salvação. Igreja amada, irmãos de Cristo que estão aqui nessa noite, não existe nenhum outro caminho que leve a Jesus. Não existe nenhuma estratégia que leve a Jesus. Não existe nenhuma outra pessoa, uma outra igreja, qualquer outra pessoa que possa nos levar a Jesus, a não ser a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Então a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele um dia morreu para nos dar vida. A morte de Jesus Ele nos trouxe vida, porque eu e você, nós éramos pessoas que andávamos mortos. E sabe, amados, no Brasil, na nossa nação brasileira, nós temos bastante defuntos andando vivos por aí, porque ainda não receberam Jesus. São mortos-vivos, são zumbis que estão andando por aí, porque ainda não entenderam a salvação de Cristo, porque ainda não entenderam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é proveitosa para ensinar. E você que está aqui nessa noite, receba a palavra de Deus, porque Jesus Cristo há 2000 anos morreu. Ele foi pendurado no madeiro, ele esvaiu seu sangue, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que aqueles que estão inscritos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas diz também que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica e nos liberta de todo o pecado. A Bíblia diz também que o sangue de Jesus Cristo, por nele e por causa dele, é que nós chegamos até a presença de Deus. Amados, eu tenho uma surpresa muito alegre e muito contente para compartilhar com você nessa noite. Uma surpresa que você já sabe, né? Mas eu quero que você se alegre mais uma vez comigo. Amados, Jesus Cristo morreu, a salvação foi apontada, Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e está vivo para sempre. Jesus de Nazaré. Então a palavra de Deus, ela é inspirada e proveitosa para ensinar. Mas depois que nós viemos para o reino de Deus, Ele continua ensinando. Ele continua ensinando. E aí Ele começa a nos
Por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos. Hoje no Brasil, de cada 10 casamentos, 6 dão divórcio. 6 dão divórcio. E por incrível que pareça, os casamentos dentro da igreja, que casam no altar de Deus, estão dando bastante divórcio também. É porque as famílias, elas não estão estruturadas na palavra de Deus, elas estão se tornando religiosas. Amados, não existe crente praticante, não existe essa história de você vir só os domingos para a igreja, para bater ponto aqui e voltar para a sua casa com uma oração sobre a tua cabeça. Esse tipo de crente não diz na Bíblia. Ou aquele crente que só vai no grupo familiar uma vez por semana, vai na célula uma vez por semana. Amados, esse tipo de cristão não existe na Bíblia. Não existe. Existem cristãos como Tiago, que foi morto ao fio da espada. Existem cristãos que foram torturados até a morte. Amados, eu acho que vocês viram a semana passada aí, 21 cristãos foram decapitados para todo mundo ver. O mundo inteiro viu. Não chegamos a ver a cena, mas apareceu os homens amarrados naquele uniforme laranjado. Quantos viram isso? Tem visto isso? 21 cristãos foram decapitados por muçulmanos. 21 cristãos. E nós não gostamos de nem se envolver com a igreja, de nem trabalhar para a igreja. As oportunidades que Deus nos dá, nós jogamos fora. Nós deixamos com medo do prego. E Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar como você caminhar no reino de Deus. Como você, esposa, tratar o seu marido. Como você, marido, tratar a sua esposa. Como nós, pais, tratar os nossos filhos. Como se comportar na igreja. Como se comportar dentro do trabalho. Porque a vida do cristão tem que ser exemplo. Lá no trabalho, na empresa que você está, na faculdade que você estuda, na escola que você está, tem que ser exemplo. E a Bíblia ensina como fazer isso. Toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar. Agora veja bem, qual a próxima palavra que diz ali? Ela é proveitosa também para o quê? Proveitosa para repreender. O que é repreensão? A repreensão não é briga, a repreensão é para instruir. Toda repreensão é para instruir, não é para brigar. A palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar e para repreender. Qual é o pai que vê o seu filho indo para o caminho errado? Ele não vai repreender. Ele vai repreender o filho. Se o filho não ouvir, o pai vai continuar, o pai vai insistir. Mas as Escrituras também, elas são próprias. Tem aproveitamento para repreender. E repreender é trazer uma instrução para que você não se machuque ao erro. Toda repreensão que a igreja dá, toda repreensão que a liderança traz sobre a igreja, não é com a finalidade de prejudicar você, não é com a finalidade de castigar a igreja, mas é a finalidade de instruir você para que você amanhã não tropece, caia e se machuque. A finalidade da repreensão é evitar que aconteça uma desgraça na nossa vida. A finalidade da repreensão é evitar que você tenha um dano pior amanhã. Então a repreensão, ela é tratada como uma instrução, só que nós, por nosso orgulho, nós recebemos como castigo, nós recebemos a maldade muitas vezes, por maldade muitas vezes. Mas a palavra, ela é proveitosa para repreender. E quando nós recebemos a repreensão, nós devemos deixar o nosso orgulho para baixo. Porque o nosso orgulho, se formos orgulhosos, ele vai preceder a nossa queda amanhã. Toda pessoa orgulhosa, amanhã ela vai cair. Depois ela cai. Então nós devemos aproveitar, porque essa palavra, ela é apta, não somente para ensinar, mas também é apta para repreender. E muitas vezes o Espírito Santo, ele nos repreende, trazendo textos para a palavra. Não precisa talvez o pastor, o líder repreender, mas o Espírito Santo nos repreende muitas vezes, ele fala conosco.
O Espírito Santo é ele que inspira, a inspiração da palavra é feita pelo poder do Espírito. Então, marido, quando o Espírito Santo lhe repreender, aceite a repreensão. Jovem, quando o Espírito Santo lhe repreender, aceite a repreensão que ele está dando. Porque tem um fim proveitoso. Toda a Escritura divinamente inspirada por Deus, ela tem uma finalidade proveitosa. Ela vem de Deus, é a inspiração de Deus, é Deus falando com você. Então ela é apta para fazer isso, ela é apta para fazer uma repreensão. E repreender, sabe o que é? O brasileiro, nós brasileiros, nós gostamos muito de pegar a praia. É verdade, não é? Nós gostamos de pegar a praia. Chegue alguém lá numa fila do banco, tem 20 pessoas, aí você chegou ao 21º. Aí tem uma pessoa, amiga sua lá na frente. Quantas vezes nós somos cara de pau de cortar a fila? Às vezes aquelas pessoas lá esperando tanto tempo, e nós vamos lá e cortamos. É errado, gente, é pecado. Está fora. Por que tem uma fila? O brasileiro gosta de cortar atalhos, para fazer atalhos. E ele faz isso, e a repreensão é para cortar o seu atalho. Porque na palavra de Deus não tem atalho, na palavra de Deus, no reino de Deus tem caminho, e o caminho é Jesus. Não tem outro. Para chegar aos céus, para chegar à presença de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Então, quando a igreja repreende, quando a palavra nos repreende, é para evitar que você tome atalhos. Sabe que tem muita gente hoje em dia, porque você liga a televisão hoje, não sei quantos canais abertos tem em Curitiba hoje na região, 20, 30 canais abertos, eu não sei. Mas pelo menos 60% tem televisão, tem pregação da palavra. E tem gente que acha que só de ficar ouvindo aquilo ali já tem uma vida com Deus. Mentira do diabo. Ajuda, te fortalece. Você pode receber bênção e cura, mas você tem que estar inserido num corpo local. Você tem que estar inserido num corpo para ouvir, para aprender, para ser pastoreado, para ser instruído, para ser repreendido, para ser edificado, para ser instruído, para trabalhar no reino, para se envolver no reino, para se comprometer no reino de Deus. Amados, você acha que Jesus te salvou você só para ficar sentado nessa cadeira? Jesus depositou tudo que ele tinha, Deus depositou tudo que ele tinha, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra na nossa vida, foi para que nós pudéssemos ser úteis no reino dele. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender. E também, qual é a outra palavra ali? Para corrigir. O que é a correção? A correção é para aproveitar melhor o tempo. A correção não é só para corrigir o que está sendo feito errado. A correção não é só para corrigir o que está sendo feito de maneira errada. Mas a correção é para corrigir e para você aproveitar melhor o tempo. Para você poder aproveitar melhor a sua vida. Para você, principalmente para aproveitar melhor o tempo que você tem. Porque que muitas pessoas, todos nós temos 24 horas por dia, todos nós. Agora, por que as 24 horas de alguns é mais proveitosa do que de outros? Por exemplo, quem levanta às 11 horas da manhã, às 10 horas da manhã, já perdeu muito do tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Ninguém sabe, né? A gente precisa ainda de 6 horas de sono. O resto está perdendo tempo. A gente fica na frente da televisão. Quantas horas? A internet nem se fala, né? Eu vou falar um segredo para vocês agora, tá? Só vocês prometem contar para ninguém? Vou falar até baixinho, tá? Depois, na edição lá se corta, tá?
Você acredita que tem gente que vê Facebook na hora do culto? Você acredita que tem gente que fica mandando mensagem na hora do culto? Você acredita que tem gente que fica vendo fotos na hora do culto? Está perdendo tempo. Porque Jesus podia estar falando com você. Estar mudando a história da sua vida. A palavra de Deus tem um fim proveitoso. Não no Facebook, não no celular. Então, quando a palavra de Deus ela vem para nos corrigir, não é corrigir somente naquilo que estamos fazendo errado, mas é corrigir para que poupemos tempo da nossa vida. Porque nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. Há 2 semanas atrás, eu levei um jovem na nossa igreja aqui, ainda meio jovem, mais ou menos, no princípio do infarto. Cara forte da igreja, cara fortíssimo. E quase acordou, mas não perdi. Acordou. Então a palavra de Deus ela vem para corrigir. Ela corrige o que está errado. Mas ela também traz a correção para te poupar tempo da sua vida, para você não fazer errado. Então aceite a correção quando a correção vier para você. Aceite de coração, porque corrige somente aquele que ama. A Bíblia diz que Deus ama e corrige aquele a quem Ele ama, o filho que Ele ama. Nós não temos interesse nenhum como pastores em ficar corrigindo você. Para nós, amados, nós temos que trazer uma correção, às vezes é muito rápido. Não é fácil corrigir as pessoas, mas precisamos aceitar, porque a palavra é feita para isso. E também para instruir em justiça. Agora, eu quero encerrar dizendo: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela é a palavra de Deus. E você pode ver no seu casamento, a sua vida pessoal, mudada pelo poder da palavra. Agora, só que tem uma condição. Você precisa ler a palavra. Você precisa meditar na palavra. Para que tudo isso possa acontecer com você. Porque de qualquer jeito, de qualquer maneira, esse versículo é uma realidade. Toda a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz vida para você. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta tudo que precisa cortar na sua vida. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Amor à palavra, amados. A igreja precisa ler a palavra de Deus. Crente desanimado na igreja não é problema para a igreja, não é dificuldade para a igreja. Esse ano nós estamos realizando esse ano algo extraordinário. Nós começamos com 12 dias de jejum e oração na igreja. Pessoas estão sendo salvas, casamentos estão sendo restaurados, vidas estão sendo libertas. Crente desanimado, crente desmotivado, é porque você não está lendo a Bíblia. Jovem desanimado, jovem adolescente desanimado, só está pensando besteira, só está pensando coisas ruins. É porque não está lendo a Bíblia, não está ocupando a mente e o coração com a palavra de Deus. E aí, o caminho é uma banca-roupa, né? Vai cada dia mais para o buraco. Nosso desejo é que você aprenda a palavra, e que você leia, e que se inspire, e que o Espírito Santo possa mudar o nosso coração. Amém? Se quiser essa palavra, tem que receber para entender também.